Olá pessoas, aqui quem fala é o Juquiba e o assunto vai ser sempre terror. E se liga, ó, eu tenho 2 recados pra dar. Aos finais de cada vídeo, eu sugiro que se vocês gostaram daquele conteúdo, que cliquem em gostei e se inscrevam no canal pra levá-lo adiante, né? E aí eu peço pra repassar aos amigos, principalmente aqueles que curtem filmes de terror e blá blá blá. Agora vejam, o alcance dos nossos vídeos é severamente limitado e muito disso se deve pelos incontáveis avisos de direitos autorais que a gente recebe. Porém, há uma forma de a gente mudar isso gradativamente, tá? Portanto, eu preciso agora, no começo dos vídeos, pedir pra vocês clicarem gostei e se inscreverem no canal para levar adiante. Tá, pessoas, isso é de fato muito importante para mim e para o canal. Isso vai ajudar muito no crescimento, porque quanto mais avaliado o vídeo maior a chance dele aparecer nas primeiras posições nos campos de busca e tudo mais, tá? Isso com certeza pode aumentar nosso alcance e nossa relevância em meio à plataforma. O segundo recado que eu queria dar é que o nosso vídeo da parte 2 de O Albergue foi derrubado aqui no YouTube, mas continua disponível lá na página no Facebook, a qual preciso continuar sugerindo a vocês que a curtam, porque é só lá e apenas lá que vocês vão saber qual o próximo filme que este canal vai revisar. Também devo encarecidamente solicitar que vocês ativem as notificações do celular para que vocês não percam os vídeos que eu lançar por falta de aviso. Tudo bem, vai que eu lanço o vídeo uma vez na vida, outra na morte, mas aí quando eu lançar o vídeo na vida, vocês não o perdem por falta de notificação. Tá, pessoas, então tem essas 3 coisinhas que eu queria que vocês fizessem. Clicar em gostei agora e se inscrever no canal, você que não é inscrito, claro. Curtir a página no Facebook e ativar as notificações do celular. Fechou? Dito isso, vamos pro vídeo. Você já sabe que mais detalhes vêm no final dele, já sabe que ele tem spoiler, que é a revelação final do enredo. Então, preparados ou não, partiu! Olha, Haruka Yamano está de volta ao lar no Japão depois de sua estadia ter sido interrompida por um ligeiro acidente de trânsito nos Estados Unidos. Vejam, passado o trauma do acidente, ela volta às origens asiáticas para se recompor por pelo menos 6 meses sem poder andar. Nesse primeiro dia, auxiliada por seu pai, que a buscou no aeroporto, e seu irmão Koichi Yamano, que a recebeu em casa com uma bela câmera filmadora que ele comprou enquanto na ausência da irmã, e que agora, com um novo utensílio, o jovem resolverá gravar seus passos na ocasião da recuperação da irmã por quem tanto zela, uma vez que seu pai viajaria a negócios. O problema, pessoas, é que Haruka, logo em seu primeiro dia de volta ao lar, alega que sua cadeira de rodas, mesmo travada, se moveu sozinha durante a madrugada, estacionada num cômodo durante a noite e parada em outro pela manhã ao acordar. Haruka, por si própria, uma vez acidentada, claro, não poderia mover a cadeira de tal forma, e Koichi também jura por Deus não tê-lo feito. Então, quem diabos moveu a cadeira? Para tal, Koichi despeja um punhado de sal no quarto da irmã e iguaria cuja tradição espantava as más energias do ambiente onde é alocado, a fim de experimentar se aquele método esotérico os tranquilizaria de uma vez. Eu não sei se eu posso dizer que funcionou. Funcionou mais ou menos, tá? Porque pela manhã seguinte, o sal estava totalmente espalhado de aspecto pisoteado naquele quarto. Por sorte, Koichi foi astuto para pensar em posicionar e armar sua filmadora na direção exata que testemunhasse o que houve com o sal. Senhoras e senhores, isso. Reparem que o modo como o pó se espalha pelo chão elimina a possibilidade do vento. E instantes depois, observem, parecia que ele se movia livremente pelo chão. A partir dali, certos de que havia algo de errado no quarto de Haruka, mas apesar de sua brava resistência, Koichi decide ser prudente e filmar o quarto dela em ângulo aberto para captar qualquer coisa fora do normal enquanto ela dormia. Durante as primeiras noites, tal experimento foi decepcionante no sentido de que a câmera em si não conseguiu flagrar nenhuma atividade que se entendesse como paranormal, exceto por um ruído estranho que a princípio foi deixado para lá. Porém, durante a conversa no jantar, o copo de Koichi se dilacera sem que nenhuma alma viva o tivesse tocado.
Aquela decepção inicial por não ter captado nada em vídeo, então, de repente, se torna entusiasmo para continuar tentando, pois nenhum copo se parte sozinho em condições normais de temperatura e pressão. Havia alguma coisa naquela casa e Koichi precisava provar, e não terá demorado muito para que as coisas finalmente começassem a acontecer. Numa bela tarde, Haruka e Koichi recebem a visita de 3 amigos que por lá apareceram para desejar a acidentada uma pronta recuperação. Jun Nagoshi e sua namorada Mai Yaguchi pareciam à vontade em frente à câmera, mas Misu Zukuri parecia sentir um tom hostil no ambiente. Segundo a própria, ela era sensitiva e conseguiu perceber na áurea do lugar uma energia um tanto quanto estranha. Misuzu não tinha dúvidas de que havia uma presença hostil naquela casa. Quando confrontada com os vídeos que Koichi fez, as manifestações estranhas que lhe motivaram a questionar, a mediúnica resolveu verificar. Pro infortúnio da garota, após vasculhar o quarto de Haruka na intenção de ir de encontro a essas más energias, Misuzu teve uma crise que lhe fez recuar sem especificar o que ela havia visto ou sentido, deixando Koichi e Haruka sem qualquer tipo de informação. Assustado e percebendo a seriedade da situação, o rapaz resolveu buscar por ajuda e por essas respostas. Enquanto fazia a vigilância do quarto da irmã, ouçam! Barulhos estranhos pela casa lhe distraíram a ir de encontro. E, ao ir atrás da origem desses ruídos, no quarto dele, alguma coisa trincou os vidros de todos os seus portas-retratos na direção de seu rosto. Essa era a deixa necessária para que seu quarto também fosse munido de vigilância, onde sua outra câmera agora era posicionada e instalada para tentar flagrar esses acontecimentos cada vez mais frequentes naquela casa. Nesta noite, pessoas, rigorosamente nesta noite, o quarto de Haruka é invadido por uma força sobrenatural, que apesar de invisível, mostrou-se física o suficiente para atacar Haruka sem que a câmera em seu quarto pudesse flagrar. A cada dia, ou melhor, a cada noite, a estadia naquela casa ficava mais insustentável, até que a ajuda que Koichi buscou finalmente chegou. Isso não é engraçado, tá, pessoas? Mas o padre xamanista Sayonji, junto ao seu assistente, chegou à casa dos irmãos Koichi e Haruka pronto para realizar uma purificação, sobre a qual era necessária toda uma cerimônia ritualística característica da religião shintoísta, bastante semelhante ao ritual de expurgo como conhecemos no ocidente, talvez até confundido com o método de exorcismo. O espiritualista garante que após a cerimônia, aquela casa finalmente estava limpa de maus espíritos e livre da infestação do mal, o que não trouxe segurança suficiente a Koichi que o fizesse encerrar a vigilância em seus quartos. Só que de fato, noites se passariam sem nenhuma manifestação, e esse simples fato certamente os teria tranquilizado. Conversando no quarto, Koichi questiona o que realmente aconteceu no acidente que acometeu sua irmã em solo americano. Haruka, por sua vez, revela que a mulher que causou o acidente era uma fugitiva que havia acabado de assassinar o próprio namorado em San Diego, na Califórnia. Segundo a asiática, a americana teria morrido no acidente. Ela terminou seu relato, mas não contou exatamente tudo o que aconteceu. Mas também, para que voltar ao traumático passado, uma vez que as manifestações já cessaram? Há praticamente uma semana sem atividades paranormais na casa, nessa triste noite, observem, a cadeira de roda de Haruka se move pelo seu quarto, o que trouxe de volta o temor em seus olhos. Será que aquela presença hostil tinha mesmo sido expulsa de lá? Ou será que não? Bom, parece que não, e por isso Koichi reivindica o retorno do sacerdote, mas fica atordoado ao saber que o padre havia morrido de infarto na mesma noite que saiu daquela casa. Uau! Bom, mas então, o que fazer? No meio da madrugada, Koichi acorda com os gritos desesperados de Haruka em seu quarto, cujo cabelo estava sendo agressivamente puxado para debaixo de sua cama. E é bastante plausível dizer que passar por aquilo alterou totalmente o modo como Haruka agia e via o mundo. Se antes os eventos sobrenaturais flagrados pelas filmagens pareciam inofensivos, agora não eram mais. Haruka estava sendo atacada por uma força maligna que a assombrava desde que voltou ao Japão partindo dos Estados Unidos. E agora sim ela resolve abrir o jogo sobre o que de fato aconteceu no acidente, e revela que já sentia essas coisas estranhas mesmo acidentada no hospital de San Diego, horas depois da fatídica colisão. Na internet, ela busca por Kate assassinato em San Diego, e sua pesquisa mostra periódicos revelando que Kate, a mulher envolvida no episódio, também era alvo de manifestações sobrenaturais em sua casa, antes de matar o próprio namorado Mika. E então, Haruka teme que o espírito que assombrava a americana tivesse transferido sua atenção para ela própria, uma vez que Kate teria morrido no acidente. Sugerindo um paralelo e observando um padrão, ela pede ao irmão que se as coisas ficarem feias por lá, era para ele fugir.
E senhoras e senhores, as coisas ficaram feias por lá. Naquela noite, Haruka grita desesperada pela casa até que seu irmão, depois de procurá-la por toda parte, finalmente a encontra desacordada em sua cadeira de rodas, alegando que o espírito que a aparvalhava tinha acabado de morder. Visivelmente baqueada, ela é posta na cama em seu quarto, de onde Koichi se compromete a vigiá-la de perto, temendo uma nova atividade que não acontece. O que ele não sabia, pessoas, é que àquela altura, Haruka não respondia mais por si, e não adiantaria empunhá-la a um simples crucifixo. O mal era real, e agora estava entranhado na ironia com que Haruka passava a se portar. Os acontecimentos daquele dia, porém, seriam determinantes para entendermos o rumo a que Haruka estava submetida, uma vez que os vidros das janelas de seu quarto se quebraram todos e o crucifixo, agora jogado no chão, foi posto em chamas, demonstrando o poder que o mal assumia em protagonismo. Por volta de 1h30 daquela madrugada, a garota de pernas quebradas se levanta da cama e, com bastante dificuldade, caminha em direção ao quarto do irmão, assumidamente possuída pela entidade que a assombrava desde os Estados Unidos. A mais ou menos 1 metro de Koichi, ela o observa por quase 2 horas até tomar a decisão drástica de submeter-se à mesma condição que foi imposta a Kate em San Diego, descendo as escadarias de sua casa e gritando por socorro, fazendo o irmão despertar em desespero à sua procura, mas surpreender-se com o corpo de seu pai, morto num pequeno armário, e em seguida surpreender-se também com um golpe que Haruka lhe deu, fazendo-o cair desacordado. Instantes depois, Koichi é levado de volta ao andar de cima e em seu quarto ele é arremessado na direção da câmera que fazia vigilância. Mas ele consegue se levantar e fugir antes da iminente fatal investida da irmã possuída pelo mal. Na rua, ele chama o táxi mais próximo, e na fuga desse perigo iminente, o carro do táxi é surpreendido por Haruka no meio da rua, causando uma forte colisão, levando Haruka pra casa do caralho. Haruka teria morrido nesse acidente, talvez aos moldes idênticos aos que foi submetido em San Diego. Vejam, se Kate estava possuída, fugindo pelo meio da rua, quando foi acometida pela batida do carro de Haruka e morreu, reparem que é exatamente isso que acontece ao inverter os papéis, colocando Haruka na posição da americana. Porém, pessoas, no IML, Koichi precisava reconhecer o corpo da irmã para que se iniciassem os procedimentos de óbito, mas aquele corpo não era de Haruka, era do taxista. Pior, de forma abrupta, a força demoníaca que parecia dominar os passos da menina puxa a perna de Koichi para o canto do quarto, fazendo-o desaparecer de vez, ao mesmo tempo em que Haruka se revela mais viva do que nunca e ainda influenciada pelo mal que ela trouxe dos Estados Unidos. Nem tudo são flores na vida de um possuído pelo mal, mas precisamos pelo menos tentar nos ambientar para perceber se existe de fato correlação entre os universos ocidentais e orientais da atividade. Haruka, em solo norte-americano, teria se envolvido num acidente de carro, no qual teria atropelado a assombrada Kate, causando sua morte. A morte da americana, porém, supostamente teria causado uma transferência da possessão a que Kate estava submetida dela para Haruka, fazendo a japonesa levar a assombração consigo até o Japão, onde morava com pai e irmão. Porém, existem incongruências aqui que não podem ser ignoradas no sentido de coesão para encarar a atividade paranormal em Tóquio como uma produção, ainda que em spin-off, agregue informação para a franquia. Sabemos que Toby é um apelido, de uma entidade que faz parte de uma ordem satânica que proclamava o culto ao demônio tipo Incubo, cujo clã, conhecido como as Parteiras, demarcavam as barrigas de grávidas adeptas à seita para que seus primogênitos dessem vida ao demônio Asmodeus ao atingirem a maioridade. Numa outra análise, pode-se dizer que Asmodeus buscava crianças nascidas em um dia específico para criar seu exército de adoradores a partir da iniciação. Basicamente é isso, tá? Agora, que tipo de interesse Asmodeus poderia ter ao transferir-se para Haruka, uma vez que era exatamente ele quem orientava as atitudes de Kate antes do suposto acidente? Observem, Haruka não era mais nem tão jovem, não tinha planos para ser mãe, sequer tinha namorado, então, são coisas que não se podem ignorar. Ainda que, por mais que na época do lançamento do longa, esses detalhes de enredo descritos acima não tivessem sido revelados. Dessa forma, podemos afirmar com categoria que Tokyo Night é um spin-off de uma linha do tempo alternativa de Atividade Paranormal, tendo sido praticamente desconsiderado a partir do lançamento de Atividade Paranormal 2.
Atividade Paranormal em Tóquio, ou Paranormal Activity Daini-sho, Tokyo Night, ou, originalmente, não deem risada do meu japonês, tá? É perfeito. Ou em inglês, Paranormal Activity Tokyo Night é o spin-off da franquia Atividade Paranormal de terror psicológico e sobrenatural, lançada em 2010, produzida e distribuída pela Preside Company e com selo R de classificação indicativa. Aos bolsos da bilheteria, a produção conseguiu arrecadar quase 42 milhões de ienes, tendo sido custado quase apenas 2 para ter sido feito. Ao IMDb, o longa registra a média de 5.1, ou seja, nota azul, e uma aprovação da audiência de 30% no Rotten, que são parâmetros populares de avaliação. A crítica especializada, praticamente de forma unânime, descarta Tokyo Night, delegando ao longa um quê de cópia barata de seu primo ocidental. Alguns portais de cinema, à época, sugeriram que Tokyo Night fosse a segunda parte da franquia, porque em seu próprio título já carrega o número 2, denotando uma continuação direta, o que se provou incorreto. O sucesso que Atividade Paranormal 1 fez ao estrear foi tamanho que durante anos carregou o fardo de filme mais lucrativo da história, e nessa deixa trouxe consigo obras similares que buscariam seu lugar ao sol, utilizando-se do mesmo formato. Tokyo Night é uma delas. Totalmente dispensável, cronologicamente desnecessária e contextualmente inútil, Tokyo Night comigo tem nota 1. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, e façam isso mesmo, tá, pessoas? Por favor, cliquem em gostei e se inscrevam no canal para levá-lo adiante. Repassem aos seus amigos, principalmente àqueles que curtem filmes de terror. E fiquem na paz.